Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Moisés, seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal aqui eu conto um pouco da vida na Inglaterra, do que eu trabalho, de como que é a rotina do trabalho. Mas hoje eu vou abordar um tema um pouco diferente. Tem um amigo meu, como a maioria, 90% das pessoas que estão aqui, e digo isso porque eu converso com várias pessoas e sempre a história é a mesma. Elas acabam ganhando bastante dinheiro, porque aqui você ganha bastante dinheiro, mas elas acabam gastando praticamente tudo, ou tudo. Tem muitas pessoas aqui na Inglaterra, os brasileiros, né, que vêm para trabalhar e passam 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos e voltam para o Brasil com praticamente nada, não construíram nada. Sendo que aqui, não digo no primeiro ano, porque quando você vem para cá, tudo é muito novo, né? Você tem que conseguir um trabalho fixo, pagar todas as suas contas e assim você começa a juntar dinheiro. Eu, por experiência própria, digo que no segundo ano é possível você já começar a juntar dinheiro. E eu vou contar para vocês a história desse amigo meu. Na época ele tinha 22 anos de idade e obviamente ele saía e fazia tudo com que essa idade faz, né? Sai, se diverte, gasta, bebe, balada e tudo mais. Embora ele é uma pessoa um pouco mais reservada e não estava gostando muito dessa rotina. Por quê? Porque ele gastava muito, né? Você vai para uma balada, que eu não sei o preço dessas coisas, mas é combo de uísque, bebida, e aí tem os amigos, enfim. E ele não estava gostando muito, e eu falei para ele, se você quiser, eu te ajudo. E ele falou, não, me ajuda, eu preciso de ajuda. E, enfim, sentei com ele, compartilhei com ele uma planilha que eu tenho de educação financeira, que eu adoro essa planilha porque eu consigo visualizar o quanto você começa o ano e quanto você vai terminar o ano, né? Não somente juros compostos, que elas têm a fórmula, mas das aplicações que você vai fazendo mensalmente, ou quando você pode. Ou quanto você pode, não é quando você pode. E aí eu sentei com ele e eu falei, eu só vou te ajudar se eu acompanhar os seus rendimentos por 3 meses. Ele falou, tá bom. Então eu falei, eu vou te encher o saco por 3 meses para saber se você está evoluindo, se você pegou o ritmo. Ele falou, combinado. Hoje, essa pessoa tem um patrimônio guardado só em dinheiro, fora patrimônio, mais de 100 mil reais. Eu não me importo com quem vai assistir esse vídeo, se você está querendo guardar dinheiro, e também se você não quiser guardar dinheiro, eu já pulo esse vídeo, também não me importo. Eu me importo com uma pessoa só, uma pessoa que vai assistir esse vídeo e vai falar, pô, legal, eu vou fazer isso, que isso vai me fazer a chegar aos 10 mil reais, os primeiros 10 mil reais, aos primeiros 50 mil reais. Vou sentar aqui que eu tô cansado. Tem que tomar cuidado com essas belezinhas aqui, ó. Que isso daqui é tudo ortiga. Nessa época tem bastante. Sentar aqui na beira do rio. Olha os barcos que tem aqui. Sabe aqueles barquinhos do filme ou da série Peaky Blinders? É esses barcos, ó. Que eles atravessavam esses canais, que são cheios de canais assim na Inglaterra, para transportar mercadoria, mantimentos, enfim, um monte de coisa. Bom, então é isso. Deixa eu colocar aqui para centralizar meu rosto. Então é isso. E eu sentei com ele, mostrei e fiz esse acompanhamento e ele tem mais de 100 mil reais. Isso só em dinheiro guardado. Também fiz uma cartela, né, uma lista das melhores ações para que ele pudesse investir. Foram, se eu não me engano, 10 ações
e 5 fundos imobiliários. Não me arrependo de ter indicado fundo imobiliário porque é muito volátil, mas ações performaram muito bem, ele ganha mais do que as aplicações que estão na renda fixa, mas é isso. Bom, então eu falando com você, porque eu falei que eu não me importo de a pessoa pular esse vídeo, porque a maioria das pessoas, quando falam de dinheiro ou de finanças, ela pula, ela não se importa, ela não... Só que cedo ou tarde você vai ficar velho, cedo ou tarde você vai precisar ter um dinheiro, ter a casa própria, e imagina só, você vai ficar trabalhando a vida toda. Eu acho bem complicado. Uma outra coisa, eu acho que juntar 100 mil reais é um pouco trabalhoso, mas é simples, tá? Ser simples não significa que é fácil, mas é simples. Por que é trabalhoso? Porque se você não tem nada, você tem zero, como eu comecei, eu não tinha absolutamente nada quando eu vim para a Inglaterra. Eu vendi uma moto minha e com essa moto foi o dinheiro das passagens, tanto as minhas passagens quanto a passagem da Gisela. E a gente veio basicamente com a roupa do corpo. E um dinheiro para a gente se manter, pelo menos por um período muito curto, tá? Pelo menos um mês sem ter que trabalhar, tá? Então praticamente nada. E o que fez com que eu conseguisse juntar dinheiro, com que essa pessoa, esse amigo meu, juntasse dinheiro? E a disciplina. A disciplina de você viver com uma renda, viver com um padrão de vida menor, tá? Então, por exemplo, se você recebe o seu salário ou o que seja, você não pode gastar 100% dele. No mínimo, 10% do que você ganha, ela tem que ser destinado ao seu patrimônio, à sua liberdade financeira. Chame como você quiser, certo? Então, isso é no mínimo 10%. Mas é muito importante que depois você vá aumentando esses... Você viver com 80%, você viver com 70%, 30% você guarda. Você viver com 60%, 40% você guarda. Eu acho que, dá o exemplo daqui da Inglaterra, que a gente ganha bem e guarda em real, é meio que injusto, certo? Porém, a vida aqui também é muito cara. Então a gente, tanto eu quanto a Gisela, a gente prefere não fazer um monte de coisas para que a gente consiga aportar dinheiro. Quando o primeiro carro que eu comprei aqui foi um Ford Fiesta, New Fiesta 2019, certo? Esse carro custou, na época, 1.500 libras. Eu poderia ter comprado um carro um pouco melhor. Alguns amigos até falavam assim, nossa, mas por que você não compra um carro melhor? Porque aqui BMW você compra por 2.000 libras, Mercedes você compra por 3.000 libras. Então o carro aqui, o carro velho, né? Carro 2019, 2020, não tão velho assim, né? Você compra muito mais barato, né? Até carros novos também, eu acho que o carro aqui é barato. Mas eu optei de comprar um carro desse simples para não atrapalhar o poder do meu aporte, tá? Por que eu falo que 90% das pessoas que vivem aqui, elas não conseguem guardar dinheiro? Não conseguem. Às vezes vocês podem ver foto de alguns amigos ou pessoas que vocês conhecem que estão fora do país, mas vive o momento, faz um passeio, bons restaurantes, mas a conta tá zerada. Pelo menos a maioria das pessoas que eu convivo, a maioria, e isso é incrível, querem mostrar um padrão maior do que pode viver, certo? Por que eu falei que é meio que injusto eu falar daqui da Inglaterra? Porque a gente guarda em real. Então, falando do real, antes de a gente vir para a Inglaterra, tanto eu quanto a Gisela, a gente já fazia isso. Tem um vídeo meu no canal de 4 anos atrás. Eu falava que você tem que ter mais de uma renda, pelo menos 5 rendas. Isso também é importante. Você
não depender somente de um trabalho. Se você é CLT, depender de um trabalho, você tá lascado, né? Você ganha aquilo e só. Então tenha mais de uma renda, isso é muito importante. Nesse conceito que eu estou falando de tenha mais de uma renda, venda alguma coisa, venda algum produto, algum serviço, para que você tenha um ganho maior. Se seu salário é de 3, 4 mil reais e você vende um produto ou você vende um serviço e você ganha mais 4 mil reais, o seu ganho deixou de ser 4 mil reais e foi para 8. E desses 4 mil reais dessa prestação de serviço que você fez, guarda, né? E vive com aqueles 4 mil reais que seria do seu salário. Eu acho muito simples fazer isso. Realmente eu acho muito simples. Eu acho que tantos anos que eu já faço isso, mesmo quando eu falei que eu vim com pouco dinheiro, mas com pouco dinheiro foi que eu vendi minha moto, que a moto eu vendi por 35 mil reais, mais um dinheiro que eu poderia sobreviver mais aqui um mês, mais as passagens. Então não é pouco dinheiro. Vivendo no Brasil, você ganhando, que eu ganhava pouco, que eu entregava bebida em moto, e conseguir juntar esse dinheiro, porque tanto eu quanto ela, a gente tinha essa disciplina de guardar um pouco, pelo menos 10% do que ganha. E se eu pudesse dar um bom conselho, além de guardar esses 10%, é ler um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu trouxe uma colinha aqui, algumas lições que ele traz do livro, e eu vou falar um pouco aqui para vocês. O ouro cresce para quem guarda pelo menos 10%. Lembra que eu falei dos 10%? Foi desse livro que eu aprendi. Guardar esses 10%, né? Eu acho que se você ganha 100%, você vai gastar 100%. E o futuro? E as viagens? E uma qualidade de vida? E um apartamento melhor? Uma casa melhor? Tem tantas outras coisas que com esse acúmulo de dinheiro que você pode fazer no futuro. Não, mas as pessoas optam de gastar 100%. E eu não acredito que a pessoa fala assim, eu ganho 3 mil reais e não consegue fazer mais dinheiro. Porque tem a diferença daquela pessoa que ganha dinheiro e tem aquela pessoa que produz dinheiro. Eu acho ruim aquela pessoa que tem a mentalidade de ganhar dinheiro, que ela trabalha ali no CLT e fica esperando o salário. Esse salário ele não vai mudar. São 3 mil reais, mas ela não sequer pega um produto para vender ou faz qualquer outra coisa. Não, ela depende exclusivamente daquele salário. E aí é difícil sair do lugar. É muito difícil. Você tem que aumentar os seus ganhos para você sair do lugar. Se você ganha 3 mil reais e você não consegue guardar nada e esse dinheiro, eu falo 3 mil reais, que a maioria da população brasileira é isso que ganha, né? 3 mil, 3.500, eu acho que é isso. E você não consegue guardar nada, você precisa fazer uma outra coisa que te gere mais renda, né? O ouro trabalha bem para quem emprega com sabedoria, gerando lucros. Esse segundo exemplo aqui que o livro dá é da pessoa que coloca o dinheiro para trabalhar para ela. 100 mil reais hoje te gera 1.000 reais todos os meses. É pouco, mas é o dinheiro, ele está trabalhando ali para você. Ele está trabalhando para você. São 1.000 reais que você não está fazendo força, não está no esforço dos seus braços, você já fez isso. E está gerando rendimento, está gerando dividendo. Eu acho os juros compostos mágico. O ouro permanece com o dono prudente, que ouve conselhos de pessoas experientes. Essa parte que o livro fala, do personagem do livro, ele juntou por um tempo, por alguns anos, o dinheiro, aqueles 10%, e foi investir em alguma coisa. Foi comprar relógios, mas ele foi pedir conselho para um açougueiro. E aí ele perdeu todo o dinheiro dele, porque o açougueiro sabia menos do que ele. Então, se você for investir o seu dinheiro em algum negócio, tenha conselhos de uma pessoa que já faz esse negócio, porque senão você vai perder todo o dinheiro.
O ouro escapa de quem busca ganhos fáceis ou escuta falsos promotores de milagres. Pirâmide financeira, empresas que oferecem juros, ganhos extraordinários. Se você aplicar o dinheiro aqui, você ganha 3%. Se você aplicar o dinheiro aqui, você ganha 5%. Ou sei lá, tantas coisas inventam por aí. É isso. Eu acho que eu compartilhei com vocês esse vídeo. Não tem muito a ver com a Inglaterra, a vida da Inglaterra, mas tem a ver com que você consiga pelo menos guardar 10% do dinheiro. Eu falo isso com você para realmente tentar te ajudar, tentar de alguma forma te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, eu respondo, tento ajudar da mesma forma que esse amigo meu saiu do zero a mais de 100 mil reais. Bem provável que eu vou conseguir te ajudar a sair do 0 aos 10, ou do 100 aos 200 mil, ou aos 300 mil, é bem provável. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, esse canal é novo, compartilha e um forte abraço, até o próximo vídeo.